Durante décadas, Kiko fez o mundo rir, mas fora das câmeras, a história era outra. Rancor, processos, acusações públicas, ameaças, veto profissional e uma ruptura que nunca cicatrizou. Aos 81 anos, Carlos Villagrán voltou a falar, e o que ele disse reacendeu feridas que muitos acreditavam enterradas desde os anos 70. Ele não acusou apenas colegas. Ele questionou velórios, desafiou documentos judiciais, atacou emissoras, expôs bastidores da Televisa e insinuou que o maior criador da comédia latino-americana levou segredos para o túmulo. Em uma dessas declarações, Villagrán afirmou acreditar que o caixão estava vazio no funeral de Roberto Gomes Bolanhos. Essa não foi uma frase solta. Foi o ápice de uma guerra que começou nos bastidores de um programa infantil e terminou em tribunais, vetos internacionais e décadas de acusações cruzadas. Um conflito onde fama, autoria, poder e ego se misturaram e que destruiu definitivamente qualquer chance de reconciliação. Mas, afinal, o que realmente separou Kiko de Chaves? Quem tinha razão? E por que, mesmo depois da morte de Bolanhos, essa história continua explodindo? Por trás do riso fácil de Kiko, existia uma disputa silenciosa que atravessou décadas, envolveu contratos, processos judiciais, vetos internacionais e uma guerra de versões que nunca terminou. Este não é um vídeo sobre nostalgia. É uma investigação sobre poder, autoria e ressentimento nos bastidores de Chaves, e sobre como Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos romperam de forma irreversível. Aqui, cada bloco avança com documentos, declarações e consequências, sem romantização, sem repetição, com fatos. Antes de seguir, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo investigações profundas como esta. Agora, vamos ao ponto onde tudo começou. O rompimento entre Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos não foi silencioso nem diplomático. Foi um racha público, carregado de acusações diretas, versões conflitantes e decisões institucionais que mudaram o destino de um dos personagens mais populares da televisão. O ponto de ruptura aconteceu em 1979, quando Villagrán anunciou sua saída de Chaves, afirmando que vinha sendo deliberadamente esvaziado dentro do programa. Segundo Villagrán, o sucesso de Kiko havia ultrapassado qualquer previsão. Pesquisas internas, retorno do público e contratos publicitários indicavam que o personagem rivalizava diretamente com o próprio protagonista da série. Em entrevistas concedidas no México e no exterior, ele afirmou que, quando Kiko cresceu demais, começaram a cortá-lo, sugerindo que Bolanhos não aceitava dividir protagonismo nem atenção criativa. A resposta oficial veio rápida. Bolanhos declarou que Kiko saiu por decisão própria, motivado por interesses comerciais individuais. Pouco depois, a Televisa, maior emissora da América Latina, confirmou que Kiko não voltaria ao programa e que todos os direitos autorais do personagem pertenciam legalmente a Bolanhos. Nos bastidores, advogados já analisavam contratos assinados anos antes, incluindo um documento no qual o próprio Villagrán reconhecia o criador de Chaves como autor do personagem. A partir desse momento, a relação deixou de ser artística e se transformou em conflito institucional. A emissora passou a agir como mediadora e depois como parte interessada. O nome de Villagrán começou a desaparecer de projetos internos, convites foram suspensos e qualquer tentativa de seguir com Kiko fora do guarda-chuva de Bolanhos passou a ser tratada como violação contratual. O que parecia uma simples saída de elenco revelou-se uma disputa por autoria, poder e controle absoluto da marca Chaves. E esse foi apenas o início, porque a partir dali, Villagrán não perderia apenas um personagem, ele enfrentaria um veto profissional que atravessaria fronteiras e marcaria sua carreira por décadas. Pergunta incômoda: se tudo era tão simples e contratual, por que a Televisa precisou agir com tanta força para impedir Villagrán de seguir com Kiko fora do programa? Muito antes da briga explodir em público, a origem do conflito estava sendo construída nos bastidores, e ela não começou em 1979. O primeiro ponto ignorado pela versão oficial é que Carlos Villagrán não foi apenas um intérprete passivo.
Entre 1968 e 1970, quando ainda trabalhava como repórter fotógrafo, ele frequentava estúdios de televisão usando sua credencial para observar gravações, estudar gestos, tempos cômicos e linguagem corporal. Esse acesso privilegiado moldou sua visão de personagem muito antes de Kiko existir. Durante uma festa na casa de Roberto Gomes Bolanhos, em 1970, Villagrán apresentou uma cena improvisada, explorando movimentos exagerados, inflar das bochechas e uma comicidade física que não estava no roteiro. O impacto foi imediato. Dias depois, ele foi chamado para integrar o elenco de Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Nos registros da época, colegas relataram que o personagem ainda não tinha forma definida e que Villagrán construiu o corpo do papel ao vivo, algo que ele repetiria anos mais tarde em entrevistas. É nesse ponto que surge a raiz do ressentimento. Villagrán passou a afirmar que ninguém me disse como fazer o personagem, eu fui criando, alegando trejeitos, expressões e bordões nasceram de sua observação e improviso, não de texto escrito. Para ele, Kiko era uma coautoria prática, ainda que não formal. Essa percepção nunca foi aceita por Bolanhos, que defendia a criação intelectual integral do personagem como parte de um universo autoral fechado. O conflito se aprofundou quando o sucesso do programa explodiu fora do México, especialmente no Brasil, no início dos anos 1970. Pesquisas internas indicavam que Kiko e seu Madruga eram os personagens mais populares junto ao público infantil. Isso gerou uma disputa silenciosa por espaço nos roteiros, algo confirmado por depoimentos posteriores de membros do elenco que relataram tensões crescentes sobre quem roubava a cena. A partir daí, duas narrativas passaram a coexistir. De um lado, Bolanhos, com documentos, registros autorais e contratos. Do outro, Villagrán, com a vivência prática, o corpo do personagem e a resposta do público. Nenhuma das partes cedeu. E quando a fama virou dinheiro, a divergência deixou de ser artística e se transformou em uma batalha por controle, reconhecimento e poder. Pergunta estratégica: se a criação era tão claramente definida desde o início, por que Kiko só ganhou forma definitiva depois da improvisação de Villagrán? O clima nos bastidores de Chaves começou a mudar de forma perceptível a partir de 1973, quando o programa atingiu seu auge de audiência no México, no Brasil e em outros países da América Latina. Com o sucesso, decisões que antes eram informais passaram a ser centralizadas, e o ambiente colaborativo deu lugar a uma estrutura rígida, onde a palavra final já não vinha do grupo, mas de um núcleo fechado de poder. Nesse período, a ascensão de Florinda Meza dentro da produção tornou-se evidente. Após assumir um relacionamento com Roberto Gomes Bolanhos, ela passou a opinar diretamente em roteiros, escolhas de cena e desenvolvimento de personagens. Colegas relataram anos depois que críticas passaram a ser mal recebidas e que qualquer discordância era interpretada como afronta pessoal ao criador do programa. Carlos Villagrán reagiu de forma aberta. Em entrevistas concedidas ainda nos anos 70 e retomadas décadas depois, ele afirmou que Florinda Meza exercia controle excessivo, chamando-a de controladora publicamente. Segundo Villagrán, personagens que não orbitavam o casal principal começaram a perder espaço, enquanto decisões criativas deixaram de ser discutidas coletivamente. Essa percepção não foi isolada. O caso mais emblemático foi o de Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga. Em 1979, ele deixou o programa e passou a trabalhar em um circo. Anos depois, seu filho afirmou que a saída ocorreu por interferências constantes em seu trabalho e pela perda de autonomia artística. Pouco tempo depois, Rubem Aguirre, o professor Girafales, também criticaria publicamente o ambiente, dizendo que ninguém podia discordar e que Bolanhos não aceitava críticas dirigidas à nova esposa. Essas tensões internas começaram a refletir diretamente no conteúdo exibido. Personagens desapareceram sem explicação, arcos narrativos foram interrompidos e o foco voltou a se concentrar quase exclusivamente no protagonista. Para Villagrán, aquilo era a confirmação de que Kiko estava sendo deliberadamente esvaziado. Para a produção, tratava-se apenas de ajustes naturais. O fato é que o programa já não funcionava como antes. A situação se agravou quando conflitos profissionais passaram a se misturar com questões pessoais. Circularam boatos de um relacionamento anterior entre Villagrán e Florinda Meza, sempre negados por ela, enquanto o novo casal consolidava a influência total nos bastidores.
A partir daí, qualquer tentativa de diálogo foi minada. O elenco deixou de ser um grupo e passou a operar sob desconfiança permanente. Quando 1979 chegou, a saída de Villagrán não foi um choque inesperado, foi o desfecho lógico de um conflito interno que já havia expulsado talentos, silenciado vozes e transformado um programa infantil em um campo de disputa por poder. Pergunta incômoda: quando decisões criativas passam a ser pessoais, ainda existe espaço para convivência profissional? A ruptura deixou de ser apenas criativa quando a Televisa entrou oficialmente no conflito. Após a saída de Carlos Villagrán em 1979, o ator tentou viabilizar um programa solo com Kiko fora da estrutura de Chaves. A ideia parecia simples, manter o personagem que o público já reconhecia. Mas o projeto esbarrou num muro jurídico que não aparecia diante das câmeras. Nos arquivos internos da emissora, havia um documento assinado por Villagrán reconhecendo Roberto Gomes Bolanhos como criador exclusivo do personagem. Com base nesse papel, a Televisa condicionou qualquer novo programa à inclusão do nome de Bolanhos nos créditos como autor. Villagrán recusou. A negativa transformou uma negociação em veto. O caso escalou ao mais alto nível da empresa. Emílio Azcárraga Milmo, então presidente da emissora, tentou intermediar um acordo. Segundo relatos do próprio Villagrán, a proposta era clara. O programa poderia existir, mas desde que estivesse sob supervisão direta de Bolanhos. A resposta foi novamente negativa. A consequência veio em seguida: proibição total de usar o personagem no México e em países onde a Televisa tivesse influência. O veto não ficou restrito aos estúdios. Em turnês internacionais, produtores locais receberam telegramas e faxes enviados do México impedindo apresentações. O caso mais citado ocorreu na Argentina, quando Villagrán já estava no país e foi informado de que o espetáculo não poderia acontecer. Para ele, aquilo não era proteção autoral, era retaliação institucional. O impacto foi devastador. Sem acesso ao personagem que o consagrou e bloqueado nos principais mercados da América Latina, Villagrán viu sua carreira entrar em colapso. Em entrevistas, afirmou que ninguém podia me dar trabalho, senão o programa acabava, atribuindo a ordem diretamente a Bolanhos. A relação entre os dois atingiu um nível de hostilidade sem retorno. É nesse contexto que surge uma das declarações mais extremas de Villagrán. Tomado pela frustração, ele afirmou que chegou a ameaçar Bolanhos, dizendo que colocaria uma recompensa por sua cabeça. A frase foi posteriormente relativizada, mas entrou para o histórico do conflito como sinal de que a disputa já havia ultrapassado qualquer limite profissional. Pergunta direta: quando uma emissora usa seu poder para bloquear um artista em vários países, estamos diante de defesa legal ou de punição exemplar? O ponto sem retorno do conflito está registrado em papel. Nos autos que circularam entre 1978 e 1979, a Televisa anexou um contrato assinado por Carlos Villagrán, no qual ele reconhecia formalmente Roberto Gomes Bolanhos como criador exclusivo do personagem Kiko. Esse documento passou a ser tratado como a prova-mãe. Sem ele, não havia veto. Com ele, toda a estratégia jurídica se fechava. Segundo advogados ouvidos à época, o texto não deixava margem para interpretação. A cláusula reconhecia a autoria intelectual, cessão de uso e submissão a decisões da emissora. Para a Televisa, aquilo encerrava qualquer debate. Para Villagrán, era um erro antigo, assinado quando o programa ainda era pequeno e o impacto internacional de Kiko não era previsível. Ele alegaria mais tarde que jamais imaginou que o documento seria usado para impedi-lo de trabalhar. O processo que se seguiu foi rápido e desfavorável ao ator. A decisão confirmou os direitos autorais de Bolanhos e autorizou a emissora a bloquear qualquer uso do personagem fora de sua supervisão. O efeito prático foi imediato: contratos cancelados, projetos interrompidos e uma ordem informal para que produtoras não negociassem com Villagrán envolvendo Kiko. O personagem se tornou uma marca cercada. É aqui que Villagrán muda de estratégia. Sem poder usar o nome original, ele registra Kiko com K em mercados onde a influência da Televisa era menor e passa a se apresentar como o personagem em outros países. A manobra não anulava o documento, mas explorava brechas regionais. A reação da emissora foi acompanhar cada movimento, enviando notificações e tentando ampliar o veto.
O documento também teve um efeito simbólico devastador. Ao ser tratado como apenas um intérprete substituível, Villagrán viu sua narrativa pública ser deslegitimada. Toda vez que falava em coautoria, o contrato era citado como resposta. A partir dali, qualquer entrevista virava um embate entre vivência artística e registro legal, e o papel sempre pesava mais. Pergunta estratégica: quando um contrato antigo define o futuro inteiro de um artista, estamos falando de segurança jurídica ou de aprisionamento profissional? Com a carreira bloqueada em México e sem acesso aos grandes estúdios, Carlos Villagrán passou a usar entrevistas como principal arma. Foi nesse contexto que, em 2008, ele fez uma das acusações mais explosivas de toda a sua trajetória. Afirmou que membros do elenco de Chaves, incluindo Roberto Gomes Bolanhos, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de las Nieves, teriam participado de festas organizadas por Pablo Escobar nos anos 1980. A declaração foi feita em entrevistas concedidas fora do México e rapidamente ganhou repercussão internacional. O impacto foi imediato. Familiares e representantes dos citados reagiram com veemência, classificando a acusação como mentira grave, difamação pública e irresponsabilidade pública. Nenhuma prova documental foi apresentada. Nenhum registro oficial corroborava a versão. Ainda assim, a fala entrou para o histórico como o momento em que Villagrán ultrapassou o campo profissional e entrou no território do escândalo criminal. A resposta foi unânime. Bolanhos negou qualquer envolvimento e seus familiares classificaram a acusação como absurda. Maria Antonieta de las Nieves declarou que jamais esteve na Colômbia nesse período e que a história era uma tentativa de chamar a atenção. Rubem Aguirre também negou categoricamente. Nenhuma investigação oficial foi aberta, o que reforçou a percepção pública de que a denúncia não tinha sustentação factual. A consequência para Villagrán foi imediata e duradoura. Em vez de reabrir o debate sobre autoria e veto, ele passou a ser visto como alguém disposto a dizer qualquer coisa para atacar antigos colegas. A credibilidade de suas denúncias anteriores foi colocada em xeque. Entrevistas passaram a ser tratadas com cautela. E o conflito, que antes era jurídico e profissional, passou a ser interpretado como pessoal e ressentido. Mesmo assim, Villagrán nunca recuou oficialmente. Anos depois, voltou a mencionar o episódio de forma indireta, sem acrescentar provas, mantendo a acusação no ar como uma sombra permanente sobre o passado do elenco. O silêncio judicial não encerrou o assunto, apenas o deixou suspenso, sem resposta definitiva. Pergunta incômoda: quando uma denúncia grave não apresenta provas, ela revela uma verdade escondida ou destrói a última ponte de credibilidade de quem acusa? Depois da denúncia de 2008, o impacto na carreira de Carlos Villagrán foi imediato e profundo. Produtores passaram a evitar associações, entrevistas foram canceladas e convites minguaram. O ator deixou de ser visto como parte de uma disputa autoral legítima e passou a carregar o rótulo de figura imprevisível, alguém capaz de transformar qualquer conversa em escândalo. O isolamento profissional se consolidou. Sem espaço nas grandes emissoras do México, Villagrán intensificou apresentações em circos e teatros pela América Latina, mantendo Kiko como sua principal e quase única fonte de renda. Essa dependência teve um custo. O personagem se tornou uma prisão criativa. Em entrevistas, ele admitiu que, ao tentar outros papéis, o público só via Kiko, bloqueando qualquer reinvenção artística. Um dos episódios mais traumáticos dessas turnês ocorreu no Peru, quando uma criança invadiu o palco e foi atacada por um tigre durante um espetáculo circense. Mesmo ferida, a menina abraçou Villagrán, caracterizado como Kiko. O ator descreveu o momento como um dos mais assustadores da minha vida. O caso expôs os riscos físicos e emocionais de uma carreira empurrada para ambientes cada vez mais precários. Paralelamente, as relações com antigos colegas ficaram irremediavelmente quebradas. Não houve reconciliação, não houve pedidos de desculpas aceitos. Cada nova entrevista reacendia feridas antigas. O silêncio que se seguiu não foi paz, foi ruptura definitiva. O público passou a dividir-se entre nostalgia e desconforto, enquanto o mercado optava pela distância. A consequência final foi simbólica. Villagrán venceu o direito de continuar existindo como Kiko, mas perdeu quase tudo o resto.
Perdeu acesso institucional, perdeu aliados e perdeu a chance de reescrever sua própria história fora do personagem. O conflito deixou marcas que não se apagam com aplausos ocasionais. Pergunta direta: quando um personagem garante sobrevivência, mas impede qualquer evolução, isso ainda é sucesso? Ou apenas resistência? A partir dos anos 2010, o conflito deixou de ser apenas um embate entre artistas e passou a ser julgado pelo público. Com a popularização das redes sociais e a circulação massiva de entrevistas antigas, declarações de Carlos Villagrán começaram a ser revisitadas, recortadas e confrontadas com falas de Roberto Gomes Bolanhos e de outros membros do elenco. A imagem de Villagrán passou a dividir opiniões como nunca antes. De um lado, fãs viam nele um ator injustiçado, vetado por um sistema poderoso, impedido de trabalhar por decisões corporativas e contratos desiguais. Essa narrativa ganhou força, especialmente no Brasil, onde Kiko sempre teve enorme popularidade. Em eventos e convenções, Villagrán era recebido com aplausos, pedidos de fotos e discursos emocionados, reforçando a percepção de que o público nunca o abandonou. Do outro lado, crescia a crítica. Internautas passaram a apontar contradições em suas falas ao longo dos anos. Trechos de entrevistas eram comparados, datas não batiam, e acusações graves, como as envolvendo Pablo Escobar, voltavam à tona sem provas. Para muitos, Villagrán teria cruzado uma linha irreversível, transformando uma disputa profissional em ataques pessoais sem lastro factual. A tensão atingiu um novo patamar em 2016, quando Florinda Meza declarou em entrevista que Ramon Valdez teria problemas com drogas. A reação foi imediata e violenta. Filhos de Valdez ameaçaram processo, fãs se revoltaram e Villagrán, ao lado de Maria Antonieta de las Neves, saiu publicamente em defesa da memória do colega. Pela primeira vez em anos, o público viu antigos rivais alinhados contra uma declaração considerada inaceitável. Esse episódio cristalizou a divisão. Villagrán passou a ser visto simultaneamente como acusador excessivo e defensor seletivo. Cada nova fala gerava ondas de apoio e rejeição. Não havia mais meio termo. O debate deixou de ser sobre quem criou Kiko e passou a girar em torno de credibilidade, limites e responsabilidade pública. Pergunta estratégica: quando o público assume o papel de juiz, ainda existe espaço para uma verdade única? Ou apenas versões que sobrevivem à opinião popular? Mesmo após décadas de polêmicas, o nome de Carlos Villagrán voltou ao centro do debate nos últimos anos, não por um novo processo, mas por declarações recentes que reacenderam conflitos antigos. Em 2020, durante entrevistas concedidas em meio à pandemia, Villagrán afirmou publicamente que a Covid-19 não existia, declaração que gerou reação imediata de médicos, jornalistas e fãs. A fala foi amplamente criticada e reforçou a percepção de que ele seguia disposto a confrontar consensos, mesmo diante de fatos amplamente documentados. Pouco depois, em novas entrevistas, Villagrán voltou a tocar em temas sensíveis do passado. Ele reiterou suspeitas sobre o velório de Roberto Gomes Bolanhos, afirmando acreditar que o caixão estava vazio. A declaração não veio acompanhada de provas e foi interpretada por muitos como provocação tardia. Familiares de Bolanhos não responderam publicamente, mantendo silêncio absoluto, o que para alguns encerrou o assunto. Para outros, apenas ampliou o mistério. Ao mesmo tempo, o ator passou a ser presença constante em eventos de fãs, especialmente no Brasil, país que ele declarou amar profundamente. Em encontros públicos, Villagrán afirmou que gostaria que suas cinzas fossem mantidas em território brasileiro, gesto simbólico que foi recebido com emoção por parte do público. Esses eventos mostraram um contraste evidente. Enquanto a crítica o atacava, a base de fãs seguia fiel. O momento mais emblemático dessa fase recente ocorreu em julho de 2025, quando, aos 81 anos, Villagrán voltou aos palcos como Kiko, no espetáculo Mega Circo, montado no Mall Plaza Bela Vista, em Lima, no Peru. Vestido com o clássico traje de marinheiro, ele dançou, contou piadas, tocou violão e interagiu com o público por cerca de 2 horas. O vídeo da apresentação viralizou rapidamente, reacendendo a nostalgia e o debate sobre limites, idade e legado. Em meio a aplausos e críticas, Villagrán declarou no palco: "Estou feliz por estar de volta a Lima, e se estou voltando para o Peru, é porque os peruanos me amam e estão me pedindo para voltar." A fala sintetizou sua trajetória recente.
rejeitado por instituições, questionado por críticos, mas sustentado por um público que nunca deixou o personagem morrer. Pergunta direta: quando a história insiste em retornar ao palco, estamos diante de insistência teimosa ou de um legado que se recusa a ser enterrado? No fim, a história não se resolve com aplausos nem com processos. Ela se resolve com limites. Os registros legais sempre apontaram para Roberto Gomes Bolanhos como autor intelectual de Kiko. Os contratos assinados, as decisões judiciais e a posição da Televisa não deixam dúvidas sobre quem detinha o controle formal. Esse é o fato incontornável. Mas o outro lado também existe. O corpo do personagem, a comicidade física, o tempo de cena e a resposta do público foram construídos por Carlos Villagrán, e isso nunca coube num papel. A verdade final é dura para ambos. Bolanhos venceu no campo jurídico e preservou sua obra como um universo autoral fechado. Villagrán sobreviveu no palco e no afeto do público, mas pagou o preço do isolamento institucional. Quando tentou romper essa equação, cruzou linhas. Acusações sem prova, ataques pessoais e declarações extremas minaram a própria credibilidade. A partir daí, a disputa deixou de ser direitos e passou a ser reputação. O conflito, portanto, não tem heróis, tem consequências. A centralização criativa protegeu a marca, mas expulsou talentos. A insistência em reivindicar coautoria deu voz ao intérprete, mas o empurrou para o confronto permanente. Entre a lei e o palco, venceu a lei. Entre a memória afetiva e os bastidores, venceu a memória. E essas vitórias não se anulam, coexistem, em tensão. Quando Kiko voltou aos palcos aos 81 anos, em 2025, o que se viu não foi uma revanche nem uma absolvição. Foi a prova de que personagens sobrevivem aos criadores e aos contratos, mas não sobrevivem às escolhas. O legado que fica é ambíguo, um ícone eterno cercado por uma guerra que nunca encontrou conciliação. Pergunta final: quando a história é escrita por documentos, mas lembrada por emoções, qual delas você chama de verdade? Essa foi a investigação por trás de Kiko e Kiko, sem nostalgia, sem floreios, com fatos e consequências. Se este vídeo ajudou você a entender o que realmente separou esses dois nomes históricos, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. O próximo caso já está em apuração e ele também envolve silêncio, contratos e versões que não se sustentam juntas. A gente se vê no próximo vídeo.